Como é que você vê essa questão do Bolsonaro, nesse mesmo sentido, né? Quer dizer, claro que guardaram as proporções, porque ele está inelegível. Mas ele é liderança. É um tempo, ele exerce uma liderança que pode capacitar, pode influir ainda para o partido nessas eleições municipais. Mas a tendência é que esse longo tempo de inelegibilidade produza um sucessor, né? Até com muito mais facilidade, porque aí é só você ter um quadro da extrema-direita ou da direita mais elaborado, mas você tem o Tarcísio, você tem outras pessoas aí. Mas você acredita que até lá o Bolsonaro tende a ir desidratando e o bolsonarismo muda de mãos, fica com alguém? Ou ele consegue conservar essa liderança até acabar esse calvário dele aí? Eu acho que o Bolsonaro, essa abstinência, ele capturou alguns segmentos da sociedade do ponto de vista ideológico a partir de certas questões da realidade brasileira. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma família muito pobre, se ela se desestrutura, as pessoas se inviabilizam. Se inviabilizam completamente. Então, você tem um segmento da sociedade que tem na preservação da família, da família unicelular, patriarcal, sim, a condição até de sobrevivência e a possibilidade de melhorar de vida. Os evangélicos, eles sacaram isso. E eles levaram isso para o eixo da atuação deles. E o Bolsonaro capturou esse sentimento. É verdade. Capturou esse sentimento porque, quando houve a Lava Jato, a esquerda se refugiou nas pautas identitárias. Muito, porque ela ficou na defensiva, ali foi uma linha de resistência que se estabeleceu. E isso acirrou certas contradições com esses segmentos. Por exemplo, o Lula sempre terá muita dificuldade com os evangélicos, a não ser que ele seja contra o casamento gay, que ele seja contra o aborto, que ele seja... Porque sem isso eles não vão apoiar muro, né? Eles não vão apoiar o Lula, não tem como. Então o Bolsonaro capturou isso. Isso é uma coisa organizada estruturalmente, que tem uma estrutura de pensamento, tem uma doutrina, tem uma teologia, né? Porque é uma coisa que envolve religião e política. É um casamento entre religião e política. Exatamente. Além disso, ele capturou certos segmentos da sociedade brasileira embrutecidos pela sua própria atividade profissional. Policiais, caminhoneiros, garimpeiros, quer dizer, esses setores que estão na fronteira da economia, que estão envolvidos com a economia informal. Na economia informal não existe título protestado em cartório. Sim. A cobrança é feita na base da ameaça física, né? Sim. Bota o revólver em cima da mesa, você vai me pagar ou não vai me pagar? Né? O cara dá uma surra no cara. Esse mundo aí um mundo muito embrutecido. E, de certa maneira, essas pessoas se identificaram com o Bolsonaro porque a visão que ele tem da gestão desse tipo de conflito é bruta. O discurso dele foi feito para eles. É bruta. Ele capturou isso. Agora, a minha interrogação é a seguinte: o que é maior? O Bolsonaro ou o bolsonarismo? Essa que era a pergunta. Eu acho que o bolsonarismo é maior do que o Bolsonaro. Exatamente. Porque ao contrário do que acontece com o lulismo e o PT, entendeu? Verdade. Entendeu? Então, por que eu falo isso? Porque esses interesses estão organizados e eles permanecem, eles sobrevivem. Um momento assim que essas coisas, a realidade social, ela é muito poderosa. Vocês se lembram da campanha do desarmamento? Sim. Era a favor da campanha do desarmamento o Executivo,
o legislativo, o judiciário, a igreja, as Forças Armadas. Né? As principais instituições da sociedade. Aí, 12 deputados, entre os quais o Bolsonaro, fizeram uma frente para disputar aquele plebiscito e eles ganharam assim de lavada. Por quê que eles ganharam? Na minha interpretação. Eles ganharam porque, como o cotidiano da sociedade brasileira é muito violento, para o senso comum do cidadão, não é que ele vai ter uma arma, mas ele não quer abrir mão do direito de ter uma arma. Dá essa possibilidade se ele precisar defender a família dele. Ele capturou esse sentimento, esse discurso, que é fortíssimo e que tende a se fortalecer se o governo federal não fizer uma política para enfrentar esse problema da violência, do crime organizado, do tráfico, dos presídios. Esse ponto que você chamou a atenção aí, da questão da pauta de costumes, da qual o PT se socorreu lá atrás, é hoje também, como você colocou, o grande obstáculo para o Lula em relação aos evangélicos, mas é interessante porque, nos tempos da ditadura, né, havia uma aliança muito grande entre a igreja e a esquerda, né, em função da circunstância de ditadura. E isso prevaleceu durante muito tempo e tal. Mas também com a igreja católica, essa pauta de costumes enfrenta também uma dificuldade. Não a mesma. Você vê que o Papa agora, a igreja mesmo, vem já numa linha mais humanista em relação a isso, embora mantenha ali as inflexibilidades da doutrina, né? Então, acho que nesse campo o PT fica muito fragilizado duplamente e acho que é por isso que o bolsonarismo agora, nessa fase em que o governo começa a governar pela economia, produzindo resultado, a bancada bolsonarista trabalha dia e noite, você viu no Congresso, para manter a pauta de costumes em cima, no palco. Sabotar a agenda econômica e botar a pauta dos costumes na hora do dia. Daí você vê aqueles meninos da peruca, lá o Bruninho, aquela turma fazendo aquele alvoroço todo, chamando 16 vezes o Dino, provocando todo tipo de situação, não só para ter material para a campanha, porque tudo isso hoje é filmado, é editado, etc., mas também para manter o eleitorado com essa pauta de costume aqui em cima. Não esqueça que ele é a favor de homem casar com homem. Olha, tal. Agora é curioso, o Brasil é um país muito complexo, né? Então, assim, eles têm essa força toda, mas chega no carnaval... Acaba tudo isso. Quarta-feira de cinzas. Culturalmente, o país... Ele é muito multifacetado, ele é muito complexo. Então, se você quiser enquadrar o país culturalmente numa doutrina religiosa, numa ideologia política, esse negócio não vai dar certo. Entendeu? Muito bom isso. Nenhuma seita resiste ao carnaval. Eu me lembro de uma história ótima. Tinha um ex-deputado lá no Rio, foi líder comunista, então, chamado Hércules Corrêa. Logo que ele chegou do exílio, ele resolveu perguntar para um sapateiro, foi engraxar o sapato, aquelas sapateiras, foi engraxar o sapato, o cara estava lá engraxando o sapato e tal, e aí ele resolveu perguntar para o sapateiro, ele perguntou, obviamente, assim, o que ele achava do comunismo. Aí o cara disse, esse negócio de comunismo, isso aí para mim não tem importância não. Aí disse, o que você faria se os comunistas chegassem no poder? Disse assim, a gente avacalha eles. Simples então, assim. É isso mesmo. É simples assim. Você tem aí, desculpa a expressão, assim, uma avacalhação. Geral, né? Quando o sujeito quer enquadrar muito a sociedade, né, ela reage
pela via do Macunaíma, né? Essa coisa do tropicalismo, né? É aquela do coisa Macunaíma. o Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues. Nelson Aquele sujeito moralista, bonitinho, certinho, a vida toda ali, com os valores da igreja e tal, não sei de quê, mas tinha bonitinha mais ordinária, tinha fulaninha, né? Tinha aquelas coisas todas, né? O Beijo no Asfalto, por exemplo, é uma coisa de louco, porque aquilo começa de uma coisa absolutamente irreal, né? E por ação de um delegado da polícia, o próprio sujeito que foi vítima começa a ficar em dúvida se ele quis, de fato, dar aquele beijo ou não. O cara começa a entrar numa paranoia. Eu não aguento Nelson Rodrigues. Aí quando o cara vai para o meio social dele e esse assunto vai dentro de casa, as dúvidas aumentam muito. Você fala, meu Deus, é que nem quando a gente está no raio-x do aeroporto, e aí você passa a pita, aí vem o cara para ver se você tá com a arma, e você fala, meu Deus, será que eu tenho uma arma? Você começa a duvidar de si mesmo. O cara começa a ficar, quer dizer, essa moral levantada por esse discurso e tudo, ela é muito... os pilares dela não são muito bem, é de vidro, alicerçados né? É no de chão, vidro. Então o carnaval vem e joga uma água nisso.